Hoje, vamos dar uma olhada em algumas das pequenas cidades dos Estados Unidos com as piores taxas de criminalidade e analisar como essas cidades chegaram à situação em que estão hoje. Quando se trata de crime, a maioria das pessoas imagina cidades lotadas de gente, cheias de becos escuros e perigosos, infestados de assaltantes armados com facas ou outros desconhecidos com más intenções. Você pode se surpreender ao saber que pequenas cidades também podem ser perigosas. Tendemos a achar que cidades pequenas, onde todos se conhecem, são seguras e tranquilas. Porém, o crime vai além das cidades e, infelizmente, as pessoas se conhecerem não impede que machuquem umas às outras. Para os fins deste vídeo, estamos definindo uma pequena cidade como uma cidade com uma população de menos de 50 mil pessoas. Também usaremos a definição de crime violento do FBI, que inclui homicídio doloso, estupro, roubo e agressão agravada. E a definição deles de crime contra a propriedade inclui arrombamento, furto de veículo e incêndio criminoso. Quando usamos esses termos, é isso que queremos dizer. Temos mais de 30 cidades na lista, começando por uma originada no Velho Oeste. A antiga cidade mineradora de Globe, no Arizona, fundada em 1876, fica escondida entre as montanhas. No quesito paisagem, é um lugar bonito, mas a taxa de crimes violentos é de 18,3 para cada 1.000 pessoas. Com uma população de apenas 7.249 habitantes, isso não é pouca coisa. Em maio de 2023, houve um tiroteio entre os US Marshals e um suspeito de assalto à mão armada em Globe, no qual o suspeito atirou nos oficiais antes de se barricar dentro de uma casa. Ele teria cometido o assalto à mão armada perto dali em março, atirando e matando uma pessoa em um estabelecimento em Mesa. Globe também tem uma taxa de crimes contra a propriedade de cerca de 71,7 por 1.000 pessoas, muito acima da média nacional de 19,3. Mas isso não é nada comparado à nossa próxima cidade. Darlington, uma cidade com uma população de 6.092 habitantes, inclui muitos aspectos encantadores que as pessoas costumam associar a cidades pequenas. Existem prédios históricos e festivais locais, como o Festival da Batata Doce. A taxa de crimes contra a propriedade é de 85,8 por 1.000 habitantes, indicando que seus pertences podem não estar tão seguros quanto pensa. Osceola, uma cidade com uma população de 6.779 pessoas, atrai muita atenção por seu festival anual Heritage Music Fest, uma celebração da música blues e dos músicos que nasceram e cresceram na cidade. Infelizmente, ela também é conhecida por uma taxa de crimes violentos de 25,9 e uma taxa de crimes contra a propriedade de 47,5, o que pode tirar um pouco do brilho das festividades musicais. Marksville, Louisiana, está localizada perto da fronteira entre Louisiana e Mississippi. No Parque e Museu Estadual Pré-Histórico de Marksville, visitantes veem aldeias indígenas de mais de 3.000 anos. Há outras atrações na cidade, incluindo a área de manejo de vida selvagem estadual de Spring Bayou. No entanto, pode ser o tipo de lugar que você visita, mas não se muda para lá, com uma taxa de crimes violentos de 22,2 e uma taxa de crimes contra a propriedade de 62, apesar de ter apenas 4.946 habitantes. Então talvez seria mais seguro em uma cidade maior? Depende da cidade, mas não recomendamos fugir para a próxima cidade em busca de segurança. Pine Bluff, Arkansas, tem uma população de 39.670 habitantes e uma taxa de crimes violentos de 20,6 por 1.000 pessoas. Em agosto de 2023, o 18º homicídio do ano em Pine Bluff ocorreu pouco depois da 1 da manhã de uma segunda-feira. Enquanto os policiais respondiam a uma chamada sobre o som de tiros, outra pessoa ligou para relatar que havia sido baleada. Policiais chegaram e encontraram um homem ferido levado rapidamente ao hospital. Encontraram outra vítima no estacionamento de um prédio próximo, sem reação e declarada morta no local. Com uma população de 21.495 habitantes, Gallup tem uma taxa de crimes violentos de 17,35 por 1.000 pessoas e uma taxa de crimes contra o patrimônio de 44,29. Durante um período de um ano,
houve quase 350 crimes violentos em Selma, Alabama. A cidade tem uma população de cerca de 19.300 habitantes e aproximadamente 18 crimes violentos por 1.000 pessoas. De acordo com o FBI, Robstown, Texas registrou 202 crimes violentos em um período de um ano. Apesar de ter uma população de apenas cerca de 11.500 habitantes, há aproximadamente 17,4 crimes violentos por 1.000 pessoas em Robstown. Emeryville, Califórnia, é uma pequena cidade da Bay Area, com uma população de 12.870 habitantes e uma taxa de crimes violentos de 13,4. Nada mal, considerando tudo. No entanto, a taxa de crimes contra o patrimônio é de 211,9, uma das mais altas de todo o país. Se você estiver em Emeryville, há aproximadamente uma chance em 5 de ser vítima de um crime contra o patrimônio. Se for visitar, redobre a atenção com seus objetos de valor. Em algumas cidades, o ativismo pode acabar em tragédia, como veremos a seguir. Benton Harbor tem quase 10.000 habitantes e, com 179 crimes violentos em um ano, possui uma taxa de criminalidade de 17,9 por 1.000 pessoas. Um exemplo recente de crime violento em Benton ocorreu em junho de 2023, logo após a marcha anual pela paz da cidade, durante a qual estudantes da Benton Harbor High School fizeram campanha contra a violência armada. Um jovem de 18 anos foi morto a tiros e seu corpo foi encontrado em um beco. Tragédia que evidencia a crise da violência armada nos Estados Unidos. Muskegon Heights, com uma população de 10.800 habitantes, tem uma taxa de crimes violentos de 18,3 por 1.000 moradores. Espanola, Novo México, tem aproximadamente 10.000 habitantes e, com 268 crimes violentos cometidos em um ano, uma taxa de crimes violentos de cerca de 26,8 por 1.000 pessoas. Espanola tem uma taxa de criminalidade mais de 150% maior do que o restante do estado. Em janeiro de 2023, o prefeito de Espanola, John Ramon Vigil, demonstrou preocupação com o aumento da criminalidade, citando crescimento no tráfico de drogas, roubo de catalisadores e outros crimes patrimoniais. Ele enviou uma carta ao gabinete do governador pedindo mais apoio da polícia estadual para controlar a situação. O gabinete do governador afirmou que o estado avalia continuamente as necessidades de efetivo e distribuição policial e a Polícia Estadual do Novo México considera o pedido do prefeito. Lake City tem uma população de cerca de 12.497 habitantes e uma taxa de crimes violentos de 15,92 por 1.000 residentes. A taxa de crimes contra o patrimônio é de 51,85. Localizada perto de Atlanta, College Park tem uma taxa de crimes violentos de 18,9 e uma população de 14.700 habitantes. Hartsville se destaca entre as pequenas cidades da Carolina do Sul, apenas pela alta taxa de crimes contra o patrimônio, 88,8 por 1.000 habitantes. Nossa próxima cidade se destacou das demais, mas não de forma positiva como se esperava. Opa-lassa tem uma população de 16.800 habitantes e uma taxa de crimes violentos de 22,2. Em fevereiro de 2023, às 3 da manhã, numa noite, um garoto de 19 anos brincava com uma arma quando ela disparou acidentalmente e matou sua irmã de 14 anos. Após o disparo, ele buscou ajuda com os vizinhos. Um dos vizinhos era um policial de folga, que acompanhou o jovem de volta a casa. Quando os primeiros socorristas chegaram, a garota já estava morta. Ele foi preso e acusado de assassinato em segundo grau. Neste caso trágico em particular, a policial de folga fez seu trabalho e fez o melhor para ajudar. No entanto, isso nem sempre foi o caso em Opa-locka. Em 2011, o Miami News Times noticiou um caso significativo de corrupção policial na cidade perpetuamente problemática. Memorandos da cidade obtidos pela publicação e confirmados pelo gerente municipal. Policiais relataram à investigação interna que agentes de Opa-locka tiveram relações sexuais com detentos sob sua custódia, em vez de encaminhá-los para a acusação. Roubaram bens da própria delegacia e mandaram policiais de patentes menores soltarem suspeitos e descartarem relatórios, violando a lei estadual.
Levaram bebidas alcoólicas em viaturas para festas e usaram tasers para brincadeiras durante o serviço. A seção de comentários do relatório dizia: o departamento é baseado em enganação. A corrupção persistiu além de 2011 e continuou até pelo menos 2020, quando críticos pediram uma reformulação completa do departamento. Dillon tem apenas 6.600 habitantes e uma taxa de crimes violentos de 19,1. A segunda cidade da lista, Lake City. Essa cidade de 6.800 habitantes tem uma taxa de crimes violentos de aproximadamente 18,8 por mil pessoas. Lumberton tem uma população de cerca de 21.700 pessoas e, com 393 crimes violentos registrados em um único ano, possui uma taxa de crimes violentos de 18,1 por mil habitantes. Em maio de 2023, Lumberton registrou impressionantes 3 assassinatos em 24 horas, todos aparentemente sem relação entre si. Todos foram descritos pelo xerife do condado como atos 100% desnecessários, cruéis e covardes. O primeiro assassinato ocorreu pouco antes das 20h30, numa sexta-feira à noite. Policiais atenderam a um tiroteio e encontraram um homem morto. O suspeito, já condenado, agora responde por homicídio em primeiro grau. O segundo assassinato aconteceu pouco antes das 22h40, quando o departamento do xerife recebeu nova ligação sobre tiroteio. Eles chegaram e encontraram um homem morto, sem pistas sobre um possível suspeito. O terceiro assassinato ocorreu no final da manhã de sábado, logo após as 11h33. Dessa vez, a ligação relatava um homem já encontrado morto. A polícia concluiu que a morte foi causada por agressão. Um homem de 49 anos foi preso pelo crime e acusado de homicídio em primeiro grau e de alterar ou destruir provas. O xerife usou o Facebook após 24 horas angustiantes para expressar seus sentimentos sobre os incidentes. O problema está em algumas pessoas do condado. Existem vários fatores subjacentes como uso e abuso de drogas, abuso de álcool, problemas de saúde mental, simplesmente serem más e perversas, entre outros. Ele disse: meu departamento e detetives precisam de orações. Meus investigadores de homicídios e de cenas de crime estão cansados. Eles trabalham a semana toda e o fim de semana inteiro, já somam quase 48 horas seguidas. Eles têm famílias e não podem vê-las. Esse surto de crimes violentos é realmente chocante, mas os moradores desta próxima cidade, conhecida como a cidade mais perigosa do Alabama, infelizmente já estão muito acostumados com isso. Anniston fica a cerca de 100 quilômetros a leste de Birmingham, no sopé das Montanhas Apalaches. Fundada em 1872, a cidade é conhecida pela produção de produtos metálicos e têxteis. Infelizmente, ela também é conhecida por uma alta taxa de crimes violentos, 33,3 para cada 1.000 pessoas. Em 2019, o site 247 Wall Street chamou Anniston de a cidade mais perigosa do Alabama. Isso está ligado à pobreza na cidade, pois 20% dos moradores vivem abaixo da linha da pobreza. Frequentemente, acredita-se que áreas turísticas são mais seguras, mas isso não vale para a próxima cidade. Ocean City, Maryland, é um destino turístico popular que atrai visitantes de Maryland e estados vizinhos todo verão para aproveitar calçadões, parques de diversões e praias. Em relação às outras cidades da lista, a taxa de crimes violentos é relativamente baixa, só 13,2. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre a taxa de crimes contra o patrimônio, que é surpreendente, 104,3. Em novembro de 2021, um idoso teve seu carro roubado no centro de Ocean City. O homem de 73 anos foi assaltado por 3 homens, um deles armado, que o feriu na cabeça com a pistola e roubou seu veículo. Um garoto de 15 anos estava dirigindo, e um de 17 anos, um de 14 anos e um de 12 anos também estavam envolvidos. É preocupante ver autores tão jovens envolvidos em crimes violentos. Vale notar que o Departamento de Polícia de Ocean City foi criticado pelo uso excessivo de força contra infratores não violentos. Em junho de 2021, vídeos mostraram um policial dando várias joelhadas em uma pessoa fumando vape, enquanto outros 3 policiais o imobilizavam. O policial também utilizou arma de choque. Essa violência foi uma reação ao jovem usando vape no calçadão.
O incidente resultou em processos judiciais e pedidos por uma investigação interna. Então, 2 anos depois, em julho de 2023, aconteceu de novo. Um homem de 34 anos foi preso por usar vape no calçadão e, depois de ser imobilizado no chão, ele e várias testemunhas relataram que um dos policiais envolvidos começou a socá-lo. A polícia disse que ele usou o vape de propósito após ser orientado a parar, mas não explicou o soco mostrado na câmera. Diante das discussões sobre crime em cidades pequenas, é importante notar que nem sempre a violência vem dos criminosos. Esta cidade de Illinois tem uma população de cerca de 27 mil pessoas, tornando-a uma das maiores cidades pequenas desta lista. Em um ano, o FBI registrou 757 crimes violentos e uma taxa de crimes violentos de cerca de 28,3. Alexandria, Louisiana, mal se enquadra como uma cidade pequena, com uma população de 48 mil habitantes. Para cada 1.000 pessoas, a taxa de criminalidade é de 18,4. West Memphis tem cerca de 25 mil habitantes e taxa de criminalidade violenta de 18,5 por 1.000 pessoas. Em janeiro de 2023, a descoberta do corpo de uma moradora em um carro em chamas em uma vala, 8 anos após sobreviver a um assalto brutal para roubar o carro, reacendeu o debate sobre a criminalidade em West Memphis. Menos de 2 semanas antes, um adolescente foi baleado várias vezes do lado de fora de um conjunto de apartamentos. Ainda assim, vale mencionar que a criminalidade em West Memphis tem diminuído ao longo dos anos. O prefeito de West Memphis, Marco McLennan, abordou o assunto da criminalidade na região, dizendo: "A cidade de West Memphis teve uma redução notável na atividade criminosa. Seguiremos promovendo iniciativas de engajamento comunitário voltadas aos jovens em situação de risco, que são mais propensos ao crime se não receberem apoio precoce." Enquanto o governo local tem sido bem-sucedido no combate ao crime em West Memphis, o governo teve o efeito oposto em nossa próxima cidade. Alexander City tem uma população de 14.700 habitantes e uma taxa de crimes violentos de 18,8. Alexander City tem uma relação complicada com a noção de crime como um todo e foi criticada em 2015 por participar do que muitos críticos chamaram de criminalização da pobreza. Em setembro de 2015, o Southern Poverty Law Center entrou com um processo alegando que Alexander City mantinha uma prisão para devedores nos dias atuais, onde réus que não pagavam multas judiciais eram obrigados a cumprir pena na cadeia municipal à razão de $20 por dia. Depois que o processo foi aberto, a política foi alterada, mas isso não muda o fato de que, antes dessa mudança, a política violava uma decisão da Suprema Corte de 1983 que proibia prender pessoas por não conseguirem pagar multas. O processo se concentrou em um período de 2 anos, em que 200 pessoas foram presas por não pagarem multas, principalmente relacionadas a infrações de trânsito. Alexander City concordou em pagar $500 por dia de prisão a cada autor. Prisão. O vice-diretor jurídico do SPLC, Sam Brook, comentou de forma geral: "O problema das prisões de devedores hoje é que nunca se sabe onde elas vão ocorrer. Elas ocorrem em locais com pouca fiscalização, sendo essa a única forma de uma prisão de devedores moderna prosperar. Isso só acontece com pessoas que, de outra forma, não são responsabilizadas e ninguém está prestando atenção nelas. Parece ser frequente que, seja ao falar de taxas de crimes violentos ou de violações municipais dos direitos das pessoas, coisas terríveis acabem sendo permitidas quando ninguém presta atenção." Engraçado, esta cidade originalmente se chamava Detroit, mas seu nome foi mudado para Florida City quando o município foi incorporado em 1914. Florida City é um subúrbio de Miami com uma população de 12.735 habitantes e fica ao lado de atrações como o Parque Nacional de Everglades, o Parque Nacional de Biscayne e as Florida Keys. A cidade em si é composta principalmente por fazendas e postos de gasolina e tem uma taxa de crimes violentos de 26,2 e uma taxa de crimes contra a propriedade de 72,7. Cocoa, Flórida, tem uma taxa de crimes violentos de 20,7 e uma população de 17.800 habitantes.
Monroe quase não entra na lista, com população pouco abaixo de 50 mil habitantes. A cidade enfrenta um alto índice de crimes violentos, com cerca de 30 casos por 1.000 habitantes. A cidade foi alvo de vários casos notáveis nos últimos anos, incluindo um caso de 2022 em que uma mulher supostamente esfaqueou o próprio pai com uma faca. Depois de ser inspirada a fazer isso pelo filme Brinquedo Assassino, que ela simplesmente se referia pelo nome de seu famoso boneco assassino, Chucky. A vítima acordou e viu a filha de pé sobre ele com uma faca, momento em que ela o esfaqueou no ombro. No interrogatório, a acusada disse que viu o brinquedo assassino, pegou uma faca e esfaqueou o pai 3 vezes. Ela foi presa por agressão doméstica agravada. No mesmo ano, houve um tiroteio fatal no Hotel Oyu que levou à prisão de 2 homens. Esses são alguns dos incidentes que aumentaram as estatísticas de crimes violentos na cidade. Apesar de não ser muito violenta, proteger sua propriedade nesta cidade será difícil se quiser morar lá. Glendale, Colorado, um subúrbio de Denver com uma população de 4.552 habitantes, é uma das cidades mais seguras da lista quando se trata de crimes violentos. A taxa para esse tipo de crime é de 9,5 por 1.000 pessoas. Já os crimes contra o patrimônio é outra história, ocorrendo a uma taxa de 177 por 1.000 pessoas. Não é um lugar especialmente violento, mas quem visita ou se muda para a cidade deve investir em segurança de alto nível para casa e principalmente para o carro, pois Denver tem uma das maiores taxas de roubo de veículos do país. Com uma população de apenas 4.200 habitantes, Oakwood registrou 125 crimes violentos em um ano, e tem uma taxa de criminalidade violenta de 29,6. Kotzebue, uma cidade remota do Alasca localizada a cerca de 48 quilômetros do Círculo Ártico, é frequentemente chamada de porta de entrada para o Ártico. Há 3.300 moradores e uma taxa de criminalidade de 33,7 por 1.000 pessoas. Vale ressaltar que o Alasca, de modo geral, é conhecido por ter taxas de criminalidade mais altas. Quase 50% dos alasquianos relataram que se sentem inseguros na cidade onde vivem. O motivo exato é especulativo, mas sugere-se que o caráter rural do estado e o difícil acesso à polícia ou apoio podem contribuir para essa sensação. Kotzebue é considerado o lugar mais perigoso do Alasca, um estado já conhecido por ser mais perigoso do que outros. 1 em cada 23 moradores de Kotzebue pode se tornar vítima de um crime contra a propriedade e 1 em cada 30 pode se tornar vítima de um crime violento. Enquanto isso, as chances de se tornar vítima de um crime violento em Anchorage, a maior cidade do Alasca, são de 1 em 76. Em junho de 2023, a polícia de Kotzebue recebeu uma denúncia de que havia alguém sangrando na rua. Socorristas encontraram a vítima, homem de 33 anos com vários ferimentos de faca. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Aparentemente, a vítima havia acusado sua namorada de ter um caso com outro homem, quando uma briga começou entre os 2 homens, terminando em um esfaqueamento. A namorada da vítima e o outro homem foram presos acusados de homicídio em 1º e 2º grau. Em novembro de 2021, um homem de Kotzebue foi condenado a 7 anos de prisão federal por perseguir 2 pessoas pela internet. O homem mirou um advogado do gabinete do Procurador-Geral do Alasca e o então presidente da Vila Nativa de Kotzebue. O homem começou a sobrecarregar as vítimas com dezenas de ligações telefônicas, mensagens de voz e e-mails para se vingar delas, além de intimidá-las. Outra história lamentável aconteceu em 2016, quando 3 irmãos adultos renderam outro homem sob a mira de uma arma para roubá-lo e conseguir dinheiro para comprar álcool. Durante o confronto, o homem que segurava a arma feriu fatalmente e matou a pessoa que eles estavam roubando. Os 3 homens então roubaram a moto de neve da vítima na tentativa de esconder as evidências. Os irmãos foram capturados e condenados a mais de 15 anos de prisão. Crimes às vezes geram mistérios não resolvidos, como veremos na próxima cidade violenta. Bessemer é um polo econômico da região metropolitana de Birmingham-Hoover. Com uma população de quase 26.600 pessoas, tem uma taxa de crimes violentos de 33,8 por 1.000 habitantes.
Fontes variadas afirmam que as chances de ser vítima de um crime violento em Bessemer variam de 1 em cada 9 a 1 em cada 30. Em dezembro de 2021, Bessemer passou a ser alvo de escrutínio nacional quando Michael Richard, um explorador urbano com uma página popular no TikTok, foi baleado e morto do lado de fora do Knights Inn, um motel abandonado e queimado na cidade. Ele foi encontrado morto fora das ruínas do motel em 30 de dezembro de 2021, ainda dentro do Hyundai Sonata amarelo neon que dirigia. A carteira dele sumiu, mas o celular continuava no carro com ele. Crime Stoppers e a família Richard oferecem juntos recompensa de $10 mil por informações que levem ao assassino de Michael. O pai de Michael, Max, falou sobre a falta de respostas em torno do caso. Tem sido muito difícil, mas não é surpreendente. Aconteceu em um lugar onde não havia eletricidade nem câmeras, ficava afastado do caminho principal. O irmão disse que Michael já frequentou o motel várias vezes e que a polícia de Bessemer já o alertou sobre isso. Bessemer também registrou recentes ataques a tiros cometidos de dentro de carros e outros crimes violentos. Sauk Village, uma cidade com uma população de 9.698 habitantes à primeira vista, parece uma cidade suburbana comum. No entanto, a cidade registra 55 crimes violentos por 1.000 habitantes. Para contextualizar, isso é 10 vezes a taxa de crimes violentos por 1.000 pessoas de Nova York. De acordo com uma análise de dados realizada pela SafeWise, Sauk Village é a cidade pequena mais violenta de todos os Estados Unidos. Há uma variedade de fatores que podem contribuir para a taxa de criminalidade em uma área, embora o mais comum para o aumento da criminalidade seja o alto índice de pobreza. A pobreza pode levar ao desespero e forçar pessoas a agir de formas que não fariam se tivessem recursos, abrigo e cuidados com a saúde mental e física de que precisavam. A epidemia de opioides também é culpada, assim como os problemas com metanfetamina nas pequenas cidades dos Estados Unidos. O abuso de drogas pode contribuir para essa pobreza, para esse desespero e para que as pessoas ajam sem o devido discernimento. Essas cidades são exceções, pois cidades grandes ainda são bem menos seguras que as pequenas. Certo? Bem, como a maioria das coisas neste mundo, no momento em que você se aprofunda um pouco mais, é um pouco mais complicado do que isso. Apesar do risco médio de homicídio ser maior nas cidades do que em cidades menores, elas são mais seguras em vários aspectos. De acordo com um estudo publicado na revista Annals of Emergency Medicine, o risco de morte por lesão, seja por crime violento ou acidente, é mais de 20% maior no campo do que em áreas urbanas. Isso também varia dependendo da idade. Em áreas rurais, crianças e pessoas com mais de 45 anos correm maior risco de serem mortas por armas de fogo, enquanto na cidade, pessoas entre 20 e 44 anos estão sob maior risco. Outro perigo que é maior em áreas rurais são os acidentes de carro. Acidentes de carro causam 27,61 mortes por 100 mil pessoas em áreas rurais e 10,58 por 100 mil pessoas nas cidades. Vale destacar que moradores de Nova York vivem, em média, 2,2 anos a mais que a média nacional de expectativa de vida. Viver em uma cidade também coloca as pessoas mais próximas de serviços de emergência, como hospitais, mas, assim como nem todas as pequenas cidades são seguras, nem todas as cidades são seguras também. Em Detroit, pode levar em média 58 minutos para a polícia atender a uma chamada de emergência para o 911. Homens jovens têm maior risco de morte por homicídio em grandes cidades. O fato é que tanto as cidades quanto as pequenas cidades têm seus próprios perigos potenciais e não há garantia de que os moradores de qualquer uma delas estejam naturalmente a salvo de perigos. O mundo é imprevisível, seja em cidade pequena ou cidade. O melhor é estar atento, agir com cautela e cuidar uns dos outros. Manter nossas comunidades seguras nos protege e aos outros, onde quer que estejamos.